o Clique Espumoso, na tarde desta quarta-feira, dia 12 de outubro, traz uma pauta especial para você que está em casa. Vamos conversar hoje sobre alimentação e os perigos daquelas dietas do Dr. Google. Aquela dieta que você acaba procurando, tentando perder peso de forma rápida, e nem sempre essas dietas são saudáveis. E para falar um pouquinho sobre isso, nós vamos conversar aqui com a nutricionista Jordana Tirlone da Silva, ela que é pós-graduada em nutrição oncológica, pós-graduada em terapia nutricional enteral e parental, especialista em atenção ao paciente crítico, urgência, emergência e UTI, e também especialista em interpretação de exames laboratoriais. Então vamos conversar um pouquinho com ela. Jordana, primeiramente, obrigado por nos receber aqui no teu consultório. Ontem, dia 11 de outubro, foi o Dia da Prevenção à Obesidade, Dia Nacional, né, inclusive. E vamos falar um pouquinho hoje sobre alimentação. Né? A gente sabe que o brasileiro acabou ganhando muito peso durante a pandemia, por ficar em casa, por tomar algumas medicações, e agora passa a pandemia, começa aquela questão, quero perder peso, o fim do ano está chegando. E aí entra aquelas dietas absurdas que muitas vezes acabam, em vez de deixando a pessoa com menos peso, mais bonita, acaba parando no hospital. Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Primeiramente, agradeço pelo convite, né? E no dia que tu veio conversar comigo referente ao assunto, eu estava pensando que eu tinha que fazer um chamamento referente ao dia de ontem, né? O dia 11 de outubro, sobre o Dia Nacional de Combate à Obesidade. Foi criado por lei esse dia, tá? Em 2008, então não é nada muito atual, não é nada recente essa preocupação, né? Já vem há algum tempo. E esse dia específico foi criado por quê? Para alertar as pessoas que a obesidade ela é uma doença, né? E é uma doença que desencadeia outras doenças, como, por exemplo, hipertensão arterial, diabetes, né? Insuficiência renal também, infertilidade, tá? Assim como outras doenças que acabam, né, com o tempo, nos trazendo prejuízo. Então as pessoas pensam, mas eu estou obeso, mas tá tudo legal. Não, tudo bem, a gente não tem que se adaptar ao que a sociedade acha, né? Daquele corpo perfeito, ou, né? O que a gente prioriza, o que eu priorizo mais em consultório é isso. Os exames, tudo certo. Se a pessoa se sente bem com o externo, né? Com a casca, que eu gosto de brincar, não, tranquilo, né? Se não é algo que te incomoda, né? Segue o baile, não tem problema. Mas se por trás desse acúmulo de gordura, né, tem alguma patologia, né, ou alguma coisa que está, tipo, que pode prejudicar ou futuramente ou o atual, então vamos rever, né? Não precisamos se basear em corpo escultural ou a vidas de Instagram, né, que é tudo muito lindo, muito, né, muito fácil, muito prático, mas buscar uma qualidade de vida e ter uma longevidade melhor também, né? Até, inclusive, muito se fala em questão de dieta, né? E o brasileiro, ele tem essa questão da teimosia. Eu vejo no YouTube a dieta do ovo. Só como ovo de manhã, com um suquinho de limão à tarde, uma saladinha de noite. E as pessoas começam a fazer essas dietas, que eu digo até que são dietas loucas, porque não tem nenhum acompanhamento médico. E hoje o YouTube, o acesso à informação, como está na palma da mão, acaba nos trazendo isso. Eu tô com uma dor no pé, corro pro Google, né? Eu tô com uma dor de cabeça, eu vou olhar no Google o que que é. E as pessoas tendem a começar essa questão, até pela questão do fim do ano, né? O fim do ano tá chegando, eu quero ir pra praia, eu quero estar mais bonito, e em vez de eu procurar uma nutricionista, né, uma área que seja especializado, eu vou pro Google. E aí lá eu pego a dieta do suco de limão com café, inclusive até esses dias eu fiquei sabendo que tem gente que chega ao extremo de misturar medicamentos, até eu não me lembro, era aspirina com mais não sei o que acabava gerando uma queima de gordura rápida, ou seja, pessoas que acabam parando no hospital, né? Ou pessoas que acabam tomando os famosos anabolizantes para ajudar a perder peso. Como é que funciona isso? O que uma nutricionista faz no momento que chega a pessoa aqui? Quais são as indicações? Dá para fazer a tal da dieta de comer um ovo por dia?
Olha, então assim, ó, o que eu vejo em consultório, o que me traz bastante, né? É o que as pessoas querem a curto prazo. Então, aí eu preciso emagrecer 10 quilos até dezembro, né? Então, assim, ó, tem todo um contexto por trás. Eu explico para a pessoa que não é bem assim, né? Que o corpo teve todo um tempo para adquirir todo aquele peso, ou enfim, toda aquela gordura, né? E também não vai ser assim que vai retornar. Até porque a gente tem que ter um cuidado com a parte interna, com a parte fisiológica, né, a parte biológica. Então eu tenho que ver como o meu metabolismo vai reagir daquela forma, tá? Dietas assim ao extremo, por exemplo, a dieta do ovo, ou a dieta da carne, ou a dieta, enfim, são dietas de gaveta, mas que talvez não servem para ti, Fernando, e talvez Sim. não servem para mim também. Então eu tenho que ter esse cuidado, essa individualidade de saber esse sim serve para você e esse sim serve para mim, né? Não tem como, por exemplo, é o que eu sempre falo, né? Ah, eu quero fazer um acompanhamento familiar, tá? Posso ir só eu? Não, se é, por exemplo, você, o marido e o filho que vão entrar nessa, eu preciso ver os três, avaliar os três, saber mais internamente dos três. Porque cada organismo é diferente do outro. Exatamente, cada um reage de uma forma. Então, também preciso, se é necessário solicitar exames, se não, tranquilo, né? Então, tem que. E a própria obesidade, ela é uma doença que precisa ser tratada com individualidade e com acompanhamento multidisciplinar, para a gente poder ter sucesso. Então, não é simplesmente no caso de obesidade, vou fechar a boca. Não é assim. Se fosse assim, seria muito simples, mas não é. Então, tem que ter todo um cuidado. Se tu tem também uma rede de apoio, uma rede acolhedora durante assim, vou me cuidar, vou iniciar um processo de emagrecimento, tu vai conseguir, vai ter, tipo, os frutos que tu vai colher vão ser maiores e melhores, né? É o que eu sempre falo. A gente começa pequenininho para ter resultados grandes, e é assim que funciona a alimentação. Antigamente, né, um tempo atrás, era mais assim, Fernanda, tipo, come isso e pronto, come aquilo e ponto. Mas agora, né, e com a pandemia, né, esse Covid-19 veio para bagunçar, né? Então tem que ter um cuidado especial e diferenciado. Eu até acredito que tu deva ter tido bastante demanda durante a pandemia, ou até logo ou pós-pandemia, porque estatisticamente o brasileiro engordou bastante, né? Até pela questão das medicações que foram utilizadas, antialérgicos, enfim, que acabavam dando mais retimento hídrico para as pessoas, né? Aquela questão de inchar muito rápido, ficar inchado. E também tem a própria questão que eu acompanho muito nas matérias que a gente faz. Eu comecei a dieta da alface. Na primeira semana eu murchei, mas o murchar chega a ser até uma miragem, porque é a questão do líquido que está sendo queimado rápido, mas a gordura ainda está ali, né? Ou seja, qual foram, para ti que trabalha na área especificamente, aumentou muito essa questão de buscar a perda do peso no pós-pandemia? Sim, esse pós-pandemia não trouxe apenas a perda de peso, né? Então eu tive relatos no consultório de, por exemplo, assim, ó, Jordana, eu tô com muita queda de cabelo. Ou a minha unha não quebra muito, ou eu tô com um problema gastrointestinal. Efeitos colaterais da pandemia. Exatamente. Ou meu intestino, eu não sei o que aconteceu, eu ia bem aos pés, agora não tô tendo sucesso. Enfim, sim, teve o ganho e o acúmulo de peso e o acúmulo de gordura, né? Mas também teve essas outras consequências que vieram junto. Sim. Porque a pandemia, ela apenas não modificou os hábitos na alimentação, sim, mas também hábitos de exercício físico, aquele hábito do convívio, que era uma coisa, né, acabou também atrapalhando o emocional, também, atingindo o emocional, não atrapalhando, sim, perdão, atingindo o emocional, né, então as pessoas ficaram mais limitadas. E, né, como eu falei anteriormente, o Covid veio para bagunçar. E as pessoas estão trazendo exames bioquímicos, é uma coisa que eu estou pegando agora em grande demanda, referente a isso, né? De ter tido contato com o vírus e eu não sei o que aconteceu comigo, tô tendo muita insônia, não consigo dormir legal, ou me agito demais, ou fiquei mais ansiosa, né? Coisas anormais, assim, que anteriormente, há 2 anos atrás, estava tudo tranquilo, né? Até um dos relatos que a gente recebe muito e acompanha muito a questão das dores de cabeça, sim, na mulher.
né? As mulheres reclamam muito da dor de cabeça do pós-pandemia. Jordana, a gente falou um pouco também da questão da pandemia e a questão também de pessoas que querem perder peso, claro, e de pessoas que começam a entrar no mundo do esporte, buscar uma academia e que também tem um acompanhamento contigo, né? Pessoas que, eu quero ganhar mais massa muscular, eu quero, e não é só malhar, é muito parecido a questão da dieta, né? As pessoas, elas entram numa academia achando que é só puxar ferro que elas vão ficar grandão, vão ficar grandes, né? Só que também tem a questão alimentar. Não adianta malhar o dia inteiro e tu chegar em casa e comer absolutamente tudo que tu quiser. Na questão de quem quer ter um corpo saudável, né? Já é uma pessoa magra, quer ter um corpo mais saudável, quer ganhar mais peso. Qual é o acompanhamento que tu traz e as dicas que tu pode passar? Então, assim, quem busca, né, quero modificar minha alimentação, quero comer melhor, porque tem pessoas também que me procuram com esse intuito, né? Não quero emagrecimento, mas eu quero comer melhor, né? Então, o que a gente pode começar a introduzir? Frutas, né, verduras, ingestão de água legal, né, a gente vê referente ao peso, quanto que a pessoa necessita de água, atividade física, mas Jordana, eu não consigo introduzir atividade física porque eu tenho uma rotina muito grande, tenho trabalho, tenho casa, tenho filhos, alguma coisa em casa, né, por quê? Porque o gasto tem que ser maior que o teu consumo. Tá? E, por exemplo, assim, mas eu me cuidei, fiz um tempo e retomou o peso. Por quê? Porque é um tratamento. É a mesma coisa que a gente iniciar um tratamento medicamentoso, eu acho que parou. Por exemplo, infecção urinária, né? Fiz um tratamento de 7 dias, agora não sinto mais nada. Parei. Mas o médico falou que deveria seguir pelo menos 15, 20 dias, né? E depois ter uma outra reavaliação. E a mesma coisa acontece com a alimentação. As pessoas acham que tá bom, né? Não preciso mais, mas daí, por exemplo, daqui 4, 5 meses, Jordana, aumentei o peso. Sim. Né? Porque não deram continuidade. Não deram continuidade ao tratamento, né? Eu sempre falo assim, na nutrição não tem alta. Eu brinco muito, né? Vou dar alta, não vou dar alta, mas não existe alta na nutrição. Quando o acompanhamento é para a parte de emagrecimento, ou seja, melhora dos hábitos, ou seja, a parte de regulação dos exames bioquímicos, tem que ter um acompanhamento assim mais periódico, né? Mais intenso, não tão espaçado. Né? Então, para quem está iniciando ou quer iniciar, eu vou lá e ela vai me mandar só comer frutas e verduras. Não começa assim. Eu também sempre falo, você não vai sair daqui hoje comendo um pé de alface. É tudo criar hábitos, criar gosto por uma alimentação melhor, mais equilibrada, mais saudável, né? Porque a gente não pode viver numa bolha, né, Fernando? Tem o social, tem a janta da semana, né? Tem o encontro com as amigas, tem o encontro com os amigos. E isso tem que casar, porque o cuidado com a alimentação tem que ser uma coisa confortável e não algo que gere, por exemplo, nervosismo ou aflição, ou eu comi um X, meu Deus, agora se foi tudo, ou então eu não vou fazer mais nada. Não é bem assim que a gente segue, porque senão é muito fácil, né? A gente capta pacientes, emagrece, vamos lá, é uma bola de neve, e não é esse o meu objetivo. Então é levar saúde, né? A alimentação é saúde e a gente precisa cuidar da nossa. Exatamente, até o brasileiro, a gente come bem, né? Essa é a verdade. O brasileiro, aqui, a gente vive num país onde literalmente o que tu planta nasce. Então a gente tem uma variedade gigantesca de verduras, frutas, e aí também tem a questão de comer de forma irregular. Né? Por exemplo, o brasileiro ele é muito de comer e fazer a famosa cesteada. No domingo ali, come 3 quilos de carne e vai tirar aquela cesteada da tarde. E isso não é saudável, né? Aquela coisa de comer e já dormir de barriga cheia. Antigamente os pais falavam, né? Tu come, agora tu vai esperar baixar a comida, depois tu vai dormir. E à noite também, um dos vilões, né, da alimentação é aquela coisa de comer muito à noite e logo após ir dormir. Ou a famosa cervejinha e logo após ir dormir. Na questão da alimentação noturna, o que daria para modificar na alimentação do brasileiro? Essa tua colocação não tá errada, tá? E é exatamente isso. Então, antigamente, é verdade, tá? Porque assim, pro teu corpo fazer uma digestão legal, ele tem que estar na vertical, né? Ele não pode estar na horizontal.
Por quê? Porque é gradativo. Se tu ingerir alimentos ou ingerir líquidos e ir dormir em seguida, não vai ter uma digestão legal, né? Então, ao invés do alimento seguir para a parte estomacal, intestino e fazer toda a parte de digestão ali, ele vai ficar naquele trânsito do estômago, né? O que vai acontecer? Vai gerar mais o ácido clorídrico, que é o que tem dentro do estômago, e futuramente, né? Ah, mas eu tô com uma azia. Ah, mas eu tô com uma queimação. Ah, mas uma possível também gastrite nervosa. Mas o que tu tá fazendo? Eu como bem. Tá, mas o que tu faz, então, depois de se alimentar? Ah, mas eu sempre durmo depois do meio-dia. Ah, eu logo janto tarde e logo vou dormir. Então, vamos corrigir isso. Vamos tentar, então, fica mais um período um pouco mais sentado, não se declina tanto, né? Fica mais, não deita logo em seguida para ter a digestão como é para ser. Porque ali não tem aquele mecanismo de, agora fecha que tem que descer. Não, o natural, tem momentos que não vai ser assim, né? Então, deitar e dormir não é bom, tá? Comer e deitar, né? Não é ideal, tem que ter uma pausa, tá? Tanto ingestão de líquidos antes e tanto ingestão de líquidos pós essas alimentações maiores, que é almoço e janta também não é o ideal, né? Porque assim tu engana o teu estômago achando que vai mandar algo para comportar ali, para nutrir, mas na verdade é um falso. Ocorre dilatação do estômago, né? Então isso também não é bom, porque tu acaba dilatando tanto que tu nunca vai ter uma saciedade mais rápida, e sim uma saciedade mais lenta, né? E assim, cuidar sempre. Durante a noite, como você vai entrar em um período de descanso, tá? Se você opta por uma alimentação mais pesada, por exemplo, assim, vou uma feijoada hoje de noite, tá? O que vai acontecer? Automaticamente tu vai elevar os teus níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, tá? Por quê? Porque tu acabou de mandar um alimento inflamatório, tá? Que é, por exemplo, a linguiça, né? O sal, que é algo mais pesado, né? Ali, o que aconteceu no teu metabolismo? Aquilo ali foi um boom. Então, vai elevar cortisol, vai gerar um processo inflamatório, teu sono não vai ser legal, tu não vai ter sucesso para para produzir a melatonina, que é o hormônio do bem-estar, e o hormônio do sono também. Então, tu não vai ter um sono legal, tu vai ficar batendo muito durante a noite, vai ter insônia e tudo mais, né? E daí, no outro dia também, mas não acordei legal, parece que... Bom, né, a culpa é, né, a feijoada não me fez bem, enfim. Não, o problema não é a feijoada. Pode comer feijoada, mas não no período noturno. Deixa mais por mais meio-dia, né? Então, tenta fazer trocas. Não que não possa comer mais, mas tenta trocar, né? E é isso que a gente tem que entender e fazer. Que não é uma bola de não poder comer mais, aquele muro, né? Mas que sim que é permitido, mas escolhendo com melhor qualidade o momento, o horário, né? Até te perguntar também na questão dos alimentos que são saudáveis a se comer à noite, né? Tem gente que sempre fala, mas salada eu posso comer à vontade. Eu queria que tu me dissesse 3 alimentos que eu posso comer no período noturno, né? Claro, como tu falou, respeitando essa questão de alimentação, tempo ali até poder descansar. 3 alimentos que é saudável para se comer no período noturno e 3 alimentos que seriam danosos a se comer antes de dormir. Por exemplo, então, o ovo, tá? Que é um alimento mais básico, mais simples também, tem uma digestão mais facilitada. O ovo frito ou cozido? Porque tem gente que deve pensar, agora ovo cozido, né? Vou chegar em casa e vou fritar 6 ovos hoje antes de dormir. Porque a nutricionista deixou, né? Mas é o ovo cozido, ou um omelete com legumes, né? Não necessariamente comer, ou ovo em conserva também pode, tá? Outra opção é uma carne branca, né? Um frango assado com legumes, ou um frango grelhado, acebolado, também dá pra ser. Tá? Uma sopa, mas eu odeio sopa, não tem problema, tá? Ou dá pra ser uma lentilha, né? Ou assim, não tô afim de cozinhar, faz um refogadão de legumes, né? Ou faz uma crepioca, que é nada mais a tapioca misturada com ovo, também dá, né? O que não é bom consumir à noite, por exemplo, farináceos, tá? Vou comer um pão.
vou comer um bolo, vou comer. Isso não vai facilitar a tua digestão, bem pelo contrário, vai deixar a digestão mais lenta, né? Alimentos com muita carga de enxofre também não facilitam a digestão, por exemplo, o feijão, né? Comer uma feijoada à noite, Sim. ou uma carne frita, uma fritura à noite também não é legal. Tá? Então, Sim. alimentos que deixam ou alguma coisa açucarada, por exemplo, um bolo com cobertura e um café preto, né? Então, coisas que não demandem muito da função gástrica, né? Que deixem teu corpo ter um período de sono mais legal, mais adequado. Porque durante o sono, a gente emagrece também. Só que tu tem que ter uma qualidade de sono legal. Se tu não tem uma... mas eu durmo. Sim, eu sei, né? Sim. Mas como é que tá esse... Até como é que funciona a indução do teu sono? Tu logo dorme ou tu fica 1, 2 horas com o celular aqui na frente? Sim. Até, né? Então isso também contabiliza para o emagrecimento saudável. Exatamente, interessante como a alimentação basicamente é a função da vida no corpo, né? A gente tende a essa questão de se alimentar por necessidade, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar bem alimentado, mas entra a questão da saúde, né? De poder comer algo que seja bom para mim antes de eu dormir, ou enfim, ingerir alguma coisa. E na parte da manhã, porque tem gente que fala, eu não consigo, o cara acorda às 5 da manhã para trabalhar, eu não consigo levantar e tomar café, eu vou tomar café às 11 da manhã, daí o almoço chega meio-dia. Né? O que é saudável para se consumir no café da manhã? Porque tem gente que diz que é muito saudável tomar uma garrafa d'água. Né? Inclusive, a gente tem que tomar, o ser humano precisa de líquidos, e o brasileiro tende a tomar Coca-Cola, o suco, o café. Mas é líquido, Fernando, é líquido, mas nada substitui um bom copo de água. O que seria saudável para o café da manhã, aquele de jejum? Acordei e vou comer alguma coisa. O que dá para fazer? Um mix de frutas com granola, né? Ou uma fatia de pão, então, que daí é legal, né? Dependendo se a pessoa pode ser um pão branco ou um pão integral. Não vamos tabelar, não apenas pão integral. Pode ser o pãozinho branco, tá? Um omelete também fica legal. Mas se na janta tu comer um omelete, não precisa comer no café da manhã. Tenta trocar outra coisa. Ou um iogurte com frutas, tá? Ou apenas um suco, se não dá um tempo. Ou uma vitamina de frutas com leite, né? Banana ali, maçã, morango, enfim. Algo assim mais acessível. Porque assim, ó, quando o assunto cuidar da alimentação, a gente não pode inventar muita moda também, né? Tem que ser o mais prático que a gente encontra na nossa cidade. Então, por exemplo, assim, mas no teu café da manhã tem que ter uma fruta que tem lá não sei aonde, lá em Passo Fundo, por exemplo. Tá, mas eu vou em Passo Fundo uma vez por mês só, então não tem como eu também comprar uma grande quantidade porque vai estragar. Sim. Então, assim, ó, um mamão, uma banana, um melão ou um abacate, coisas do nosso dia a dia, um abacaxi. Que encontra em qualquer lugar. Que encontra em qualquer lugar, né? E a água, como você falou, por que a água tem que ser água, né? Por causa do pH, tá? Porque esse pH e os minerais, a água, quando a gente aquece, ela acaba perdendo, né? Então não é a mesma coisa. Pode tomar um chá que tu vai estar hidratado. Não. Tem que ser água normal. Eu tenho pacientes, Fernando, que me relatam que não conseguem tomar água porque causa enjoo. Tá? Isso é super normal acontecer. Sim. Então, de início, o que eu dou de dica, tá? Uma estratégia. Coloca alguma fruta que tu gosta dentro dessa água. Não precisa ser necessariamente o limão, tá? Mas uma maçã, ou um morango picado, ou uma laranja, né? Pra dar uma saborizada na água, pra te conseguir e já criar aquele hábito e o gosto de tomar água, né? Porque isso não vai afetar a qualidade da tua água, tá? Então, uma das formas de introduzir água no período da manhã, que geralmente a gente gosta de tomar aquele verde de manhã, né? O chimarrão até o meio-dia, então tu já perde ali 500 ml de água que tu poderia ter introduzido na manhã. Sim. Né? Inclusive, tu falou do chimarrão agora, isso é bem importante, porque aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um consumo muito grande. Lá em casa é 2, 3 pacotes de erva mate por semana, mas sempre bem distanciado. A gente não pega, como tu falou, tem gente que começa a tomar chimarrão às 6 da manhã, vai até o meio-dia, agora eu tô verde. Sim. E é água quente, e aí eu te pergunto, até nessa questão do chimarrão, é saudável tomar chimarrão em excesso dessa forma? Tem gente que diz que a erva mate possui cafeína, então não pode tomar. Os benefícios do chimarrão, confere essa nossa tradição de ser essa bebida mais popular que a gente tem, ou tem que se dar uma maneirada nela? O que tem que cuidar referente ao chimarrão, tá? A água não pode estar em processo de fervura, tá? Que eu sei que tem pessoas que gostam da água fervendo.
Por quê? Porque na nossa pele, o externo, tem essa pele aqui para proteção, tá? Só que internamente não tem, Fernando. Então tá tudo exposto. A água quente, com o tempo, ela vai prejudicando a nossa mucosa, traqueia, esôfago, né? Vai deixando essa mucosa mais fragilizada, mais sensível. E a própria erva mate, porque tudo em excesso um dia, né, acarreta. E nós aqui, no nosso estado do Rio Grande do Sul, é o estado que mais tem câncer de esôfago, né, e intestino. Tanto por causa do consumo excessivo de chimarrão, quanto do churrasco, por causa do carvão, né? Então são coisas que casam, né? E com o tempo vão prejudiciando. Porque ali, no atingir essa parte, por exemplo, esôfago, né? As células ali vão ficando danificadas, o que vai acontecendo? Elas vão vendo, aquilo ali tá agredindo, vou cicatrizando, vou formando tecido, né? Daqui a pouco gera uma úlcera, dessa úlcera daqui a pouco gera um câncer, então tem que ter esse cuidado. Pode tomar o mate, né, o chimarrão, numa temperatura assim não quente, não fervendo, mas também não morno, né? Uma temperatura agradável. Exatamente, tá? E tentar assim, ó, vou tomar umas 3, 4 cuias de manhã, vou intercalar com uma água, não precisa ser água gelada, pode ser uma água em temperatura ambiente, tá? Reduz o consumo. Se eu tomo manhã e tarde, então de manhã eu tomo umas 3, de tarde eu tomo umas 2, 3, não tanto quanto, né, seria o hábito de tomar e consumir. E até para finalizar, Jordana, a questão do carboidrato, que faz muito parte da nossa alimentação, né? A pessoa vai lá, ela faz aquela macarronada com feijão, com arroz, já coloca também batata, ou seja, cria ali uma super bomba calórica. Para quem está nos acompanhando, carboidrato, né? Qual a quantidade que a gente deve consumir? E também a questão das calorias, né? Quantas calorias o corpo humano deve receber por dia? Então, assim, Fernando, questão de quantidade, calorias é algo mais individualizado. Por exemplo, o que eu preciso não é a mesma coisa que você precisa, né? Perfeito. Por ser homem e ter um gasto maior, com certeza a tua necessidade calórica seria bem maior do que a minha, né? Mas assim, ó, o que eu sempre friso, priorizar carboidratos, mandioca, polenta, né? Batata doce, batata inglesa, moranga, né? Aquilo que vem da terra, tá? Sim, o arroz também vem da terra, mas o arroz não tem tanto nutriente quanto, não tem tanto aquele potencial saciador que tem uma mandioca, tá? Então, tentar fazer trocas. Mas eu não vivo sem arroz. Não tem problema. Faz o consumo, mas também, eu acabei de comer arroz ontem, eu posso comer uma mandioca hoje, né? Ou uma batata doce, ou uma batata inglesa, ou uma moranga, tá? Então vai depender muito do que, em questão de quantidade calórica, em questão de quantidade de gramas, por exemplo, quanto, né? Porque eu tenho que ver toda a tua parte do teu gasto. Mas eu não gasto, eu sou super, hiper, mega sedentária, não faço exercício físico. Então também o teu consumo vai ter que ser um pouquinho menor. Porque lembra que eu comentei anteriormente, né? O gasto sempre tem que ser maior que o consumo para poder ter um equilíbrio. Senão é só mandar, vai chegar uma hora que vai fazer um estoque, né? Vai fazer uma estocagem. E essa estocagem aí aumenta a gordura visceral, né? Que é essa gordura nessa região aqui. O que tem dentro dessa região? Fígado, né? Tem baço, tem pâncreas, tem estômago, tem coração, né? Então a gordura acaba atingindo esses órgãos, né? E prejudicando. E assim, outro dado que eu queria trazer, que é bem importante, que as pessoas pensam assim, puxando um pouco para obesidade. Mas eu peso 150 quilos, tá? E eu preciso ver uma perda de peso pelo menos de 5 quilos por mês, tá? Não digo que não é possível, Fernando, é possível, mas aqui que a gente tem que entender, né, todo aquele histórico de o corpo tem células, eu tenho que reprogramá-las para elas entenderem que agora vai ter uma eliminação, né? E assim, 10% do peso que a gente elimina, por exemplo, pacientes que têm gordura no fígado, tá? A paciente me procurou por ter esteatose hepática grau 3, tá? Pesa 150 quilos. 10% do peso que ele perder, 55% a gente já consegue reduzir da gordura do fígado. Olha só. Então, olha só, de 10 para 50, tem umas pessoas... mas eu perdi, né, de 150 fui para 145. É pouco.
em números talvez seja pouco, mas o cuidado, assim, ultrapassa valores, ultrapassa números. Sim. Então, assim, pode ter reduzido só 5 quilos, mas olha o teu fígado. Agora o fígado conseguiu respirar, né? Sim. Então, eu sempre falo, cuidar da alimentação não é só viver de frutas e verduras, né? Mas sim na qualidade da escolha, na qualidade da frequência, né? De saber ser mais seleto com o que eu estou mandando para dentro de mim. Exatamente, né? Na dúvida, vem até o consultório da doutora Jordana. E aqui o que a gente consegue tirar dessa matéria bacana aqui é a questão da alimentação também à noite, né? Que a gente estava falando. Buscar alimentos mais leves à noite, buscar ter aquela alimentação mais balanceada, né? Buscar a questão de como a Jordana falou, né? Saber queimar mais do que está consumindo, né? E aí entra a questão do esporte, de sair fazer uma caminhada. E hoje em dia, até pela correria do dia a dia, as pessoas têm menos tempo, muitas vezes, para sair, né? Mas se organizar certinho, dá aquele tempo de vir numa caminhadinha aqui na nossa avenida, conseguir queimar um pouco, né, Jordana? Conseguir se manter um pouco mais saudável. Jordana, te agradeço muito por essa entrevista bacana. E essa foi a nossa entrevista da semana. Vida e saúde, alimentação responsável. Conversamos então com a nutricionista Jordana Tirlone da Silva, que atende na Avenida Castelo Branco, número 84, no bairro São Jorge, próximo à loja Quero Quero. Você pode também entrar em contato com a Jordana através do telefone WhatsApp, que é o 99215 2424. Fernando Cooper, com imagens de Thaisa Ferraz, para os nossos internautas do Clique Espumoso e leitores do jornal O Sentinela. Até a próxima reportagem.